solicitado. Oi, Messias, boa noite. Olá, boa noite. E tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, eu tô ouvindo bem. Então, todo mundo ouvindo bem? Responda aí pra gente. O pessoal que tá aí, deixa eu ver quem é que tá aqui na live. Que agora eu tenho um negócio que eu posso. Antes eu fazia live e eu tinha que botar uns livros atrás, agora não. Eu tenho. Bia tá aí, fulô. Isso aqui é um papel de parede, né? Ah, é! Gente, você tava preparando. É um pano. Não é pano, não, mas poderia ser um pano também. Sim. Fica a dica aí pra quem não tem livros pra expor. Aí pode usar um pano com vários livros, uma prateleira cheia. Aí paga que nem a gente de intelectual. Os meus estão aqui do lado, não dá pra ver não, porque eu uso aqui uma mesa, aí se eu botar pra lá não fica legal, então, pano de fundo. Pô, então, eu ia falar sobre literatura, né? E tinha que ter livros pra, tipo, me servir de ponte também. E Claro. Entrar no clima, né? Claro. Enquanto as pessoas... Gente, quem tá na live, segue aquilo que eu falei, ó. Manda aí no aviãozinho pro pessoal. Vou mandar um aviãozinho agora também, peraí. Pode ir mandando um aviãozinho. Enquanto vocês mandam o aviãozinho, eu vou apresentar o nosso convidado da nossa nova live. Messias Martins, que vai falar pra gente sobre literatura negra como processo de cura. Messias Martins, em 2016, criou o canal no YouTube Litera Negra, que aborda discussões que são geradas de inquietações que seu próprio idealizador tem sobre a literatura negra no Brasil e no mundo como um todo. O canal surgiu pela necessidade de, naquele período, não existia um recorte dentro da plataforma do YouTube que debatia sobre o tema, e os que se tinham eram poucos. Vale a pena conferir o canal no YouTube, que tem um lindo lema, que foi o que me fisgou desde o início que eu continuei assistindo o canal. Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Seja muito bem-vindo, Messias. Muito obrigado por ter aceito o convite. Viu, né? Eu tava assistindo lá o canal. Eu tava lá assistindo o canal e falei, não, gente, a gente tem que levar esse cara. Não, é ótimo. Você pode se apresentar e falar um pouco pra gente, antes de falar sobre o tema, falar um pouco sobre o canal, de onde veio a ideia, falar sobre ele. Eu aproveito e fazer um merchan sobre o seu canal. Beleza, esse é o meu momento, né? Minha mãe disse que ia entrar pra ver, mas até agora ela não entrou. Olha. Cadê? Mas enfim, vai ficar aberto aí, inclusive, 24 horas, né? Fica aberto 24 horas e depois vai pro canal da gente no YouTube. Aproveitando, a gente tá com o canal no YouTube, viu, gente? Todas as lives vão pra lá. É só pesquisar Dalete UFs, viu? Pode ir, Messias. Então, gente, vou logo adiantando que essa é a minha primeira live. Então, vamos com calma, vamos devagarzinho que a gente chega longe. Devagar e sempre. E, primeiramente, eu queria agradecer o pessoal do Dalete. Assim, fiquei muito feliz com o convite. E, enfim, eu acho que vai ser um momento muito bom que a gente vai passar aqui juntos, né? Essa conversa é uma troca, né? Como a literatura em si. Claro. Então, falando um pouquinho do canal, você introduziu ele muito bem, assim... Começou em 2016, assim, várias coisas estavam acontecendo no Brasil e no mundo também em 2016. E também comigo, não era diferente. Eu tinha acabado de entrar para fazer História, licenciatura em História na UFPE. Era agosto de 2016. E eu já vinha alimentando esse sentimento de fazer um canal que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre livros. Que antes de 2016, antes de eu entrar na universidade, né, assim, a primeira vez a última vez que eu tinha feito vestibular, eu tinha 18 anos, já era a terceira tentativa, e quando não consegui entrar, assim, várias coisas aconteceram, precisei trabalhar, já trabalhava antes, mas enfim, acabei colocando de lado essa pretensão de fazer universidade. 10 anos depois eu estou lá fazendo o Enem novamente e eu consigo entrar para fazer História na UFPE, que era onde eu sempre queria fazer. E aí eu somei isso à trajetória que eu tinha no tempo que eu estava trabalhando enquanto livreiro. Trabalhei alguns anos em algumas livrarias. Uma delas é culturalmente conhecida por explorar seus funcionários. Né? É só dar um Google aí que vocês vão saber de quem eu estou falando. E, enfim, nesse período, sempre que aparecia algum autor novo, alguma obra nova, era tendência entre a gente livreiro entrar no YouTube e ver alguma referência sobre esses livros. Sim. E aí eu estava começando a me interessar por literatura de autores negros, e aí eu procurava algumas recomendações e eu não encontrava nada, né,
que tivesse dentro desse vasto universo literário que tem o YouTube, com vários booktubers, como chamavam na época, não havia nenhum recorte específico, talvez porque nenhum booktuber também era negro, assim, não que eu conhecesse. Sim. E aí foi alimentando esse sentimento no meu coração. Quando eu entrei para fazer história, já foi pelo desejo de contar histórias principalmente que não foram contadas pra gente, né? Porque eu lembro muito bem da 7ª série, uma aula de história, onde o professor disse que a gente era descendente de escravos. E aquilo ficou na minha mente, assim. E durante muito tempo fui pensando sobre isso e vi que ele só tinha contado uma parte da história, né? E muito antes da gente descender de escravizados, essas pessoas também tinham suas famílias, tinham seu local de ocupação na sociedade. Muitos eram reis, guerreiros, médicos, agricultores, enfim, sem querer romantizar a monarquia, né? A gente descende de reis e rainhas, assim, Wakanda Forever. E aí o canal nasce em 2016, fruto dessas inquietações. O primeiro vídeo não poderia ser outro, se não fosse o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Inclusive, ela faz parte da nossa Santíssima Trindade. Vocês podem ver na logo do Litera Negra, tem a Carolina, a Angela Davis e a Conceição Evaristo. Faz parte do nosso canone. E, enfim, eu acho que é um pouquinho daí. Ótimo. Messias, antes de eu pedir para você explanar sobre o tema, você, quando trabalhou na livraria, percebeu que escritores, livros de escritores negros não chegavam tanto às livrarias? Para a sua percepção naquele período? Porque outro dia, e até hoje, eu ainda tenho uma certa dificuldade para encontrar, eu percebo ainda. Por exemplo, teve um dia que eu fui atrás de um livro sobre o candomblé, e eu tive que ir em 3 livrarias para encontrar algo. E olha que foi na capital, né? Na capital, Salvador. E eu tive essa certa dificuldade. Você sentia isso? Você viu lá como funcionário? Você sentia que não tinha tantos ou eram poucos? Fazem alguns anos, né? A última vez que eu trabalhei como livreiro foi 2015, 2016. E já naquela época, assim, não havia uma grande demanda, assim, as pessoas, na verdade, estavam começando a procurar sobre esses livros. Sim. Havia até uma confusão muito comum, né, de muita gente que cresceu acreditando que a África era um país. Sim. E, enfim, com uma visão estereotipada do continente, né? E muito parecido com o que Chimamanda chama de história única, né? As pessoas compraram a história única que era vendido sobre a África. E aí essas pessoas procuravam esses livros. Uma ocasião estavam procurando livros de autores negros e aí mencionaram Mia Couto também. Sim. Que antes disso já foi uma surpresa para mim também, que em algum momento da vida eu comprei essa história também de história única, e quando eu soube que Mia Couto era um autor africano, a primeira imagem que me veio na cabeça, primeiro quando falaram para mim Mia Couto, eu pensei que era uma mulher negra africana, assim. E aí quando eu vi a figura da pessoa, é um homem branco. Sim. Né? É muito diferente do estereótipo que a gente coloca para africanos, né? E, enfim, não tinha uma parte específica para autores negros. Os que tinham ficavam muito isolados, né? Assim, separados uns dos outros. A gente costumava seguir uma ordem alfabética pelo sobrenome do autor em todas as sessões. Então eles não ficavam juntos, não havia um agrupamento para livros com essa temática, né? Sobre africanidades, por exemplo. Algumas livrarias atualmente eles têm reservado um espaço. Sim. Mas aí você vai ver, né, o espaço acaba sendo de 2 prateleiras para a quantidade imensurável que tem de produção acadêmica a respeito, né, sobre o candomblé mesmo, como você falou. Ainda mais, né, eu estando em Salvador, né, foi aí que eu percebi isso. Eu queria que você introduzisse, falasse um pouco sobre o tema, né, que o tema de hoje, para quem está chegando agora, está embaixo, é a literatura negra como um processo de cura. Então eu queria que você fizesse uma breve explanação sobre o tema e o porquê da escolha desse tema. Quando a gente chama um convidado, a gente pede ao convidado que ele escolha o tema, que ele tenha mais afinidade. E essa frase, né, chama muita atenção. Então eu queria que você explanasse um pouco sobre o tema. Tá bom. Então, quando foi me feito o convite, a gente já estava dentro da quarentena. E já estava dentro também
da análise do auxílio emergencial. Sim. Então, eram coisas que afligiam a gente cotidianamente, né? E aí, quando veio o convite, assim, como é que a gente pode falar sobre literatura tendo todas essas coisas acontecendo, né? Assim, e aí vai muito de uma visão que a gente tem em particular quanto ao que é literatura, né? Ao que é poesia. Tem gente que simplesmente cataloga como um aspecto, uma representação artística, né? Quando na verdade eu parto do princípio que literatura, poesia, contos é uma forma alternativa da gente enxergar a realidade e também de pensar mundos novos, né? Assim, às vezes até futuros emancipatórios. E aí, pensando sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo, assim, antes da gente se adiantar no tema, é muito preciso que a gente tenha calma, né? Assim, a gente respire, a gente lembre de Denise cantando com uma voz belíssima, sabe? Essa força que faz ela cantar, de alguma forma, acaba tomando outras formas, né? Para ocupar outros corações. E ela acaba pulsando dentro da gente, faz a gente expressar ela das mais variadas formas, quer seja num livro, quer seja numa música, quer seja contando histórias. E é muito disso que o Literatura Negra se propõe, a contar as histórias que não foram contadas, né? E aí, assim, a gente precisa, né, a gente olha para fora aqui pela janela, a gente sabe que só hoje, acho que 300 pessoas morreram de coronavírus de ontem para hoje, né? E aí, desde a semana passada, a gente tem tido um aumento exponencial de vítimas pelo coronavírus, né? A gente saiu já, assim, há pouco tempo do número de 100 óbitos por dia. A gente chegou ao número de 200 óbitos por dia, a gente chegou ao número de 300 óbitos por dia. Há uns 2 dias atrás, a gente perdeu 407 pessoas para o Covid. E, enfim, como é que a gente pode parar nesse momento para falar sobre literatura ou para pegar para ler um livro? Tem tanta coisa para fazer, os boletos continuam chegando apesar da pandemia e eles não vêm infectar, eles não vêm, ninguém passou álcool em gel neles antes de eles chegarem até a gente. E o auxílio emergencial continua em análise, sai da análise, diz que os dados são inconclusivos, você tem que fazer de novo e volta para a análise, é o brilho eterno de uma análise sem fim. E enquanto isso, a vida continua acontecendo, né? Mas nessa da vida continuar acontecendo, a gente precisa lembrar que ela já acontecia antes, né? Assim, embora a gente esteja vivendo situações extremas, né? Famílias inteiras que já passaram da linha de pobreza e que agora não tem nada de comer em casa, a gente, quando está nesse momento, a gente precisa parar um pouco, respirar, levantar a cabeça, olhar ao redor e ver que isso não é uma grande novidade, né, para a vida de muitas pessoas. Embora ninguém já tenha passado por uma pandemia mundial, assim, a gente vive num país que ele é recordista em desigualdades, né, campeão mundial em desigualdades. E, enfim, tendo isso em mente, se a gente olha, né, através da literatura, através da poesia, que outras pessoas já tiveram que passar por situações de vírus e também por situações de vermes, né? Porque para a gente, na atualidade, além da gente ter que lidar com o Covid-19, a gente tem que lidar ainda com o verme que ocupa a presidência. E, enfim, mas o problema não é só o que se apresenta durante a quarentena, né? Porque, assim, a forma com que as pessoas que detêm o poder escolhem, né, dar continuidade ao cotidiano, ao seu status quo, né, faz com que umas pessoas sejam beneficiadas em detrimento de outras, né? E essas outras são milhares, assim, e a cada dia elas crescem mais. E, enfim, a gente está vivendo pela pandemia agora, outras pessoas já passaram por isso também. Guerras podem estourar na nossa frente, sabe, pela nossa janela, mas o mundo tem estado em guerra há muito tempo, né? Assim, o que foi a administração Obama, por exemplo, que apesar de ele ter ganhado ali em 2009 o Prêmio Nobel da Paz, ele não passou nenhum único dia do seu governo, naqueles 8 anos de mandato, sem os Estados Unidos estar em guerra declarada a algum país. Sim, foi uma coisa que nenhum outro presidente dos Estados Unidos fez. Assim, nem o Bush, né, o Bush filho, na sua famigerada guerra ao terror. Nem Roosevelt, que enfrentou ali a Segunda Guerra Mundial.
né? Então, assim, se a gente vai falar de pandemia e dessa loucura que é a quarentena, continuando esse pensamento, o que foi a própria Segunda Guerra, né? O que foi o nazifascismo, sabe? O que foi os campos de concentração, o que foi também Hiroshima e Nagasaki. Assim, uma outra forma de expressão dessa voz que pulsa dentro da gente é o rapper, né? E eu lembro muito de um rapper que eu gosto muito, o Eduardo Tadeu, falando sobre Hiroshima e os terroristas da história. E eu tendo a acreditar no Eduardo. E o que foi Hiroshima e Nagasaki, né? Uma bomba nuclear em cada uma delas, depois da guerra ter terminado, só para mostrar para os outros países e para a União Soviética em especial que conseguiram desenvolver a energia atômica. E, enfim, esse é o mesmo país, né, que pregou por muito tempo ser a terra da liberdade e a terra das oportunidades. E a gente deve se perguntar liberdade para quem e oportunidade para quem, né? Assim, o que foi a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Tem um jogo de computador chamado Wolfenstein, assim, eu joguei ele há muito tempo atrás, mas tem uma parte do jogo, acho que é Wolfenstein 2, e a história é o que acontece com o mundo caso o nazismo tenha vencido a Segunda Guerra Mundial. O que acontece com o mundo? A Alemanha ela ganhou. Assim, mostra um cenário, principalmente nos Estados Unidos, onde passa boa parte do jogo, não muito diferente do que foi de fato os Estados Unidos logo após a guerra, né? Os anos 50, os anos 60, com cruzes incendiadas nos quintais das comunidades negras, com bombas explodindo dentro de igrejas, né, despedaçando crianças negras. E, enfim, com linchamentos públicos, com enforcamentos. Assim, se o nazifascismo tivesse vencido a guerra para aquele jogo, naquele cenário, as coisas não seriam muito diferentes do que foi a realidade. Assim, eu também tendo a acreditar nisso, assim, porque era uma história de poucos dias atrás e continua sendo a história de hoje. Porque a gente está falando do país que tem o maior número de carcerários atualmente, sabe? E, assim, existem mais pessoas negras e imigrantes, né, de um modo geral, presos hoje nos Estados Unidos do que havia de africanos escravizados durante a escravidão, assim. É uma coisa assombrosa. E como o Brasil gosta muito de imitar tudo que não presta lá dos States, a gente segue esse mesmo modelo de encarceramento, né? Assim, hoje, em março, na verdade, quando começou a quarentena, a gente tinha uma população carcerária de mais de 866 mil pessoas. Dessas, 370 mil pessoas estavam lá naquele regime que é para aguardando julgamento. Assim. E existe um prazo, né, uma média de tempo que essas pessoas permanecem presas enquanto estão aguardando julgamento. E aí varia de 1 ano, que é a média nacional, para a média de Pernambuco, que é de quase 2 anos e meio. Pessoa lá encarcerada, esperando julgamento, onde muitas vezes ela foi presa injustamente. Sabe? Estava onde não devia estar aos olhos de quem se diz autoridade. E, assim, pensando, né, nas coisas que a gente está vivendo agora, olho um pouquinho para trás e vejo que a gente não evoluiu muito, né, tanto assim. Assim, aqui mesmo no Brasil, a abolição decretada em 1888, já se foram lá 130 anos, né, e a gente vê o genocídio cotidiano nas favelas, o que diminuiu exponencialmente justamente por causa do coronavírus, porque só no Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma redução de 60% no número de ações da PM dentro das comunidades, das favelas, e, consequentemente, teve um menor número de vítimas no mesmo período do ano passado. Assim. Enfim, é uma situação complicada, né? Mas, se a gente olha principalmente para quem vem antes da gente, a gente vê que a vida nunca foi lá esse mar de rosas, assim, para a maioria da população. Lembro de Racionais, assim, quando o Mano Brown fala no capítulo 4, versículo 3, que a fúria negra ressuscita outra vez. Quando a gente pega essa passagem, a gente entende que se a fúria negra está ressuscitando outra vez, então ela não é nenhuma novidade. Assim. Não era uma novidade para os Racionais, e eles estavam falando sobre isso. E aí a gente olha para os nossos antepassados e a gente vê que essa fúria já estava presente em seus corações. Né? E, enfim, uma obra que fala muito sobre essa fúria é essa aqui,
Os Jacobinos Negros, do C.L.R. James. Assim, o canal, quando ele começou em 2016, né, eu estava entrando na universidade, e aí acabou, a gente estava vivendo também aqueles dias de golpe, né? Contra Dilma, contra a democracia. Foi Não quase que a esse democracia período tenha por sido... agora, né? Foi bem próximo, 2016, né? Sim. E aí, algumas universidades, né, foram ocupadas pelos estudantes que eram contrários àquela PEC da morte, que ficou chamada de a PEC 95, que ela congelava investimentos em saúde e educação por 20 anos. Então, vários estudantes ocuparam as universidades, não só a UFPE, mas foram mais de 1.000 instituições em todo o Brasil contra a PEC, que acabou passando. E, enfim, o caos que a gente está vendo hoje na saúde, muito se dá por conta dessa PEC. Então, acho que vocês deveriam ouvir mais os estudantes. E aí, o canal voltou no ano passado, em 2019, com a segunda temporada, e o livro que a gente escolheu foi justamente esse, Os Jacobinos Negros. E é muito interessante o momento que o livro foi escrito, por quem o livro foi escrito também. Eu costumo sempre ambientar as pessoas no canal, quando eu pego algum livro, falar de onde vem o autor, né, as referências que esse autor tinha, como foi a construção social dele, o seu núcleo familiar, e, enfim, todas as coisas que convergiram para que esse livro chegasse até a nossa mão. Então, o nome desse cara é o C.L.R. James. Ele nasceu no começo do século passado, era 1808, em Trinidad e Tobago, né, que na época era ainda uma colônia da Inglaterra. E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre colonização depois, mas aí, quando, em 1931, ele começa a escrever esse livro, ele é um universitário, está acabando a universidade, e a ideia que ele tinha era, tipo, tudo que ele via a respeito era sempre de um ponto de vista francês, né? E a Revolução Haitiana se trata do Haiti, e durante muito tempo o Haiti foi uma colônia francesa. Então eram os próprios colonizadores contando a história dos colonizados. Assim, foi assim durante a colônia, e era assim até a época do James, quando ele resolve escrever Jacobinos Negros. E só vem publicar esse livro em 1938. Assim, o que é que está acontecendo no mundo em 1938? Né? Assim, tem aí as ideias do nazifascismo tomando conta de toda a Europa como um câncer. E aí o James lança esse livro, inclusive para ir de contramão a uma corrente que já era muito conhecida na época, onde pregava que o negro ele aceitou a escravidão com docilidade, sabe? Sem nenhuma forma de resistência. E aí o James conta a história dos revolucionários haitianos, assim, que tem uma história muito parecida com a nossa, assim, enquanto brasileiros também, muito próxima também do quilombo de Palmares, e mais para frente a gente pode até ver momentos na história que essas histórias se conectaram, né? Porque é como alguém já falou uma vez, né? Essa chama revolucionária que queima em um coração está queimando ali porque não está queimando sozinho, né? Ela está queimando em outros corações também. Sim. E aí o James fala sobre esses revolucionários que passaram também mais de 300 anos, sabe, à custa de muito sangue, suor e lágrima, e em determinada noite eles desceram um morro depois de uma cerimônia voodoo, e onde eles foram batizados, e aí eles desceram um morro com tocha nas mãos e cantando uma canção que dizia, né, a sua tradução é: juramos derrotar os brancos e tudo que eles representam, que morramos se falharmos na nossa promessa. E aí nessa primeira noite, que é conhecida como Noite das Fogueiras, eles queimaram mais de 1.000 fazendas com um senhor de escravo no meio de cada fogueira, assim, e dançando ao redor, né? Assim, o pessoal que gosta de ciranda, os cirandeiros de plantão poderiam seguir esse exemplo dos revolucionários haitianos, fica a dica. E aí, assim, como todo processo revolucionário, né, não acontece do dia para a noite, aquela foi apenas a primeira noite. Sim. De um período de mais de 10 anos, né, de intensa guerra civil, guerra racial e guerra colonial. Porque nessa época, o Haiti era a menina dos olhos de toda a Europa. Assim. E quando aqueles revolucionários se rebelaram contra a metrópole francesa, os outros países da Europa viram aquilo como uma oportunidade de invadir uma ilha que estava fragilizada por conta da guerra e tomar aquela ilha para si, tomar ela dos haitianos, tomar ela dos franceses. Foi assim com os ingleses, foi assim com os holandeses e foi assim também com os espanhóis. Então, aqueles revolucionários, liderados por uma figura que é o expoente da Revolução, o Toussaint Louverture, que tinha sido escravizado até os 45 anos de idade, quando consegue comprar a sua alforria e entra para o processo revolucionário,
eles venceram não só a França, né, os exércitos franceses. Napoleão, inclusive, suas tropas foram derrotadas 2 vezes por Toussaint e seu exército, como também tiveram que passar por cima dos ingleses, dos holandeses e dos espanhóis para manter viva ali a sua chama de liberdade. E aí o James ele vai decorrer sobre isso ao longo do livro, vai contar como essas coisas aconteceram. E eu estava falando para vocês, né, da forma de conexão que ela tem com o Brasil. Sim. Quando aconteceu, 10 anos depois, foi proclamado, enfim, a primeira república de homens negros livres fora do continente africano, que era o Haiti, em 1804, a data da proclamação da independência. E poucos anos antes, eles já haviam conseguido acabar com a escravidão, não só na ilha, mas também em todas as colônias francesas. Não havia mais escravidão por conta da luta daqueles revolucionários. E aí, enfim, se espalhou por toda a América uma haitianização, que era também chamado de medo negro, que era como os senhores de escravos, né, aqui do Brasil sentiam quando pensavam nos seus escravos, sabendo do que tinha acontecido lá no Haiti, sabe? Sobre outros senhores de engenho perdendo a cabeça e sendo usados como madeira ali para fogueira. E aí aconteceu, assim, de verdade. Assim, a gente tem relatos no Rio de Janeiro, por exemplo, de alforriados andando no começo do século passado com medalhas de ouro com o símbolo com a imagem de Dessalines, que foi o primeiro imperador do Haiti. E também em Recife a gente tem uma história que eu gosto muito de contar sobre ela, porque ela é muito rica, que é de Agostinho Pereira do Nascimento. Em 1846, eu falo um pouquinho sobre isso lá no vídeo também, ele foi preso junto com a companheira, acusado de ensinar outros negros a ler e a escrever, coisa que até então, em 1846, era proibido. Assim. E as pessoas eram presas quando faziam isso. Aí, foi encontrado com ele um livro chamado ABC do Haiti, né, que contava de A a Z a saga dos revolucionários haitianos. E aí esse livro foi destruído na situação. E perguntaram para ele, Agostinho, como é que ele, negro, tinha aprendido a ler e a escrever. Aí não sei se foi caô, mas ele falou que foi Jesus que apareceu para ele num sonho. A providência divina. E aí, enfim, o Agostinho acabou não saindo da prisão, nem ele, sua mulher, a gente teve notícias depois disso. Uma história muito parecida com o que aconteceu com o Amarildo, né, que em 2013, no Rio de Janeiro, entrou numa UPP e, enfim, nunca mais foi visto. E, enfim, a gente ainda precisa perguntar, mesmo depois desse tempo todo, onde estão os gestos mortais do Amarildo, né? É o mínimo que poderia ser feito pela família dele. E, enfim, aí esse Agostinho, ele estava, na ocasião da sua prisão, ele tinha cerca de 300 seguidores em Recife. Sim. E aí ligaram os pontos e viram que ele estava tentando fazer uma insurreição em Recife contra a escravidão, a partir do que ele estava lendo sobre a Revolução Haitiana e do cotidiano, né, que ele vivia, tanto ele quanto os seus cidadãos ali. E aí, enfim, a gente já ligou as coisas, né? Deixa eu ver. Antes eu queria pedir uma coisa, para você mostrar o livro, para a gente tirar o print e para quem não pôde... Isso! Pessoal da equipe, tira aí o print, que depois a gente vai colocar, editar as indicações que o Messias está dando. Aí a primeira indicação dele. Pode continuar, Messias. Então, vai aparecer algumas pelo caminho. Sim. Então, aí a gente pensa sobre isso, sobre esse lugar da poesia, esse lugar da literatura. Porque quando a gente olha para as coisas que aconteceram, né, através dessas histórias contadas por outras pessoas, a gente entende que a gente é novo no rolê. Assim. A gente quer ter alguma moral para ir na janela, só que tem muita gente que é ponto de lança antes da gente, sabe? E é isso que os Racionais pregam ali, né, na Fúria Negra. Então, a gente ter esse entendimento. Assim, o primeiro vídeo do canal, ainda em 2016, foi gravado na rua, assim, com a câmera de celular, com um menino passando, assim... e aí é sobre o quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus.
E aí, assim, era uma homenagem que eu fazia também à minha mãe, a todas as mulheres negras, pela figura da Carolina, né? Assim, que era uma empregada doméstica que foi descoberta junto com seus 21 cadernos no início dos anos 60, numa entrevista que rolou, né, acho que era a revista Cruzeiro. O entrevistador estava querendo saber sobre aquela favela que era Canindé, que na época era a maior favela do estado de São Paulo e que iria ser removida para a construção do canal Tietê. Sim. E aí, junto com Carolina, ele descobriu esses 21 cadernos, que eram diários sobre o seu cotidiano. E aí a partir daí a gente tomou ciência, né, depois de muita custa, né? Assim, a Carolina nunca chegou a receber toda a honra que ela merecia pelo seu trabalho em vida, né? Assim, e eu mesmo demorei muito tempo para ouvir sobre Carolina Maria de Jesus. Não foi na escola, foi bem depois de, assim, meus cabelos já estavam começando a cair. Assim, em algum momento eu tive cabelo, tinha até trança. Mas não é possível o cabelo permanecer com o cotidiano desse jeito, né? E aí, sim, a Carolina fala sobre a vida ser igual a um livro, sabe? E quando a gente olha para o livro, a Carolina falando, quando a gente termina o livro, é que a gente sabe como é que ele se encerra. E que isso é muito parecido com a nossa vida também. Então, acho que a Carolina, né, é uma dessas autoras que dá uma perspectiva para a gente. Uma outra autora que também aparece lá no canal, sim, é essa aqui, ó, a Conceição Evaristo. Com esse livro aqui, ó, Ponciá Vicêncio, se o pessoal quiser tirar print. Tirem print, que aí a gente edita e põe lá no feed organizadinho, bonitinho. Tirem o print. Então, inclusive, eu não sei se você sabe, não sei se você percebeu, mas a nossa gestão do DA, Escrevivências, é em homenagem a ela, a Conceição Evaristo. Imaginei que fosse. Foi ela que cunhou esse termo, né? Que fala sobre a escrita como um lugar de subjetividade, assim, de quem está falando. É o que a gente estava já conversando no início, né? Sim. De onde parte esse processo criativo, né? De onde é que sai? De quem é a mão que está segurando a caneta, né? E aí, tipo, tanto Carolina, quanto Conceição, quanto o Agostinho, quanto os revolucionários haitianos, eles fazem parte de um canone de pessoas que bateram o pé, firmaram ele no chão e disseram que eles queriam ser, sim, os autores da sua própria história. E a história da Ponciá Vicêncio, a própria Conceição já falou que muito se parece com a vida dela também. E aí a gente vê a trajetória de uma menina junto com sua família, reivindicando seu lugar na história, né? Assim, de fugir dessa tentativa de apagamento. Então, assim, é um outro livro que eu recomendo muito para a gente entender esse momento que a gente está passando e para a gente cuidar da cabeça também, né? Claro. Ponciá Vicêncio. O que mais a gente pode falar? Sim. Inclusive, gente, quem tiver perguntas, quiser fazer algum comentário, pode comentar aí, que aí a gente faz pro Messias, viu? A gente já está em quase 35 minutos de live, então ainda tem tempo ainda para a gente fazer algumas perguntas também. Aproveitando, Messias, a gente citou aí algumas autoras, algumas escritoras, e eu acho que o vídeo que mais me chamou a atenção, que eu mais repeti para assistir no seu canal, foi aquele você falando sobre Maria Firmina, né? A primeira escritora... Isso! Tirei print, que esse livro merece. A primeira escritora negra do Brasil, né? E que, durante muito tempo, o livro tem toda uma história, né? Que aí você vai falar um pouquinho pra gente. Porque quando eu li o livro, eu acho que o que me encanta mais, além do livro, é a história, né? Por trás do livro, né? Então, a Maria Firmina, ela não intitulou, primeiramente, o livro ao nome dela. Ela escreveu, né? A Maranhense, né? Com todo aquele contexto histórico que ela viveu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, né? E já naquele período, a Maria Firmina, ela foi calada, né? Só a escrita dela foi achada anos depois e que pode atualmente existir iguais, né? Muitas pessoas caladas, muitas escritoras caladas, negras, que não colocam a sua escrita
para todos, ou não estão tendo acesso. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a importância desse livro e sobre essas Marias que estão aí pelo nosso Brasil e que precisam ser lidas e precisam ser faladas. Então, essa Maria, como você bem falou, quando escreveu esse livro, não podia autografar ele, assinar pelo seu nome, e aí ela chama de Amaranhense, né? Assina como Amaranhense. Esse livro é publicado em 1868, então a gente tem a publicação do primeiro livro de uma mulher negra e abolicionista, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. E, como você mesmo falou, ela já sofreu uma tentativa de apagamento, né, ao longo da história. Tanto que, se vocês colocarem aí no Google Maria Firmina dos Reis, vai aparecer algumas imagens para vocês. Nenhuma foto que a gente possa atestar, né, dizendo que essa é a branca. Nenhuma foto que a gente possa apontar o dedo e dizer essa é a Carolina, essa é a Maria. Então, e aí ela nasceu, né, ali no início da independência, assim. Alguns autores dizem que foi em 1822, outros 1825, né, e aí, filho de pais escravos, ela consegue a alforria, ela consegue estudar também, ela era muito inteligente e autodidata, e quando ela se forma, ela é a primeira mulher negra a se formar no magistério no Maranhão, né? E havia toda uma cerimônia onde consistia que escravos levassem aqueles formandos em carroças, né, que eram apoiadas nos ombros, até a cerimônia. E a própria mãe da Maria colocou essa sugestão e ela fincou o pé dizendo que não, porque para ela negro não nasceu para carregar ninguém no braço, assim, nos ombros. E, enfim, desde a sua juventude, ela já tinha sensibilidade de olhar para o seu cotidiano e ver que ela e outras pessoas eram privadas da liberdade, né? E, enfim, aí ela publica esse livro ele cai no esquecimento, ele só é descoberto pelo seu bibliógrafo, assim, no início dos anos 70, assim, era 1971, quando descobrem o livro e começam a republicá-lo, né? Essa aqui é a edição da editora Zouk. Sim. E muito boa, tem várias editoras, eu vi pelo menos umas 4 editoras que trazem Úrsula. E é uma leitura obrigatória, assim, porque, embora ela apresente o plano de fundo, né, de Úrsula e de Tancredo, 2 jovens brancos, e a gente é apresentado aquela que parece ser uma história de amor juvenil, quando, na verdade, ela vai colocando outros personagens interagindo com o que a gente entende por personagem principal, né, e são escravizados, já vai apresentando o Túlio, vai apresentando a Adelaide, e aí a gente vai vendo, através dos olhos desses personagens, o cotidiano da escravidão, né? Como a própria Adelaide tinha sido sequestrada, ainda na África, né? Assim, deixando para trás uma filha pequena e também um marido, e sendo acorrentada e trazida para a América, atravessando o Atlântico dentro de um navio negreiro. Então, assim, é muito bom essa obra para a gente ter uma ideia de como essas coisas aconteceram, sabe? De tudo que aconteceu para a gente chegar até aqui, né? E aí, enfim, recomendo muito essa obra. Fica a dica aí para vocês, Úrsula. O que mais a gente pode falar? Eu queria perguntar aqui, Messias, uma pergunta aqui, seria aqui. Sobre, quem tiver perguntas pode mandar, ainda temos tempo. Seria sobre a conexão da literatura com a realidade, né? A gente partindo do propósito de que ocorre uma ligação entre a literatura e nossa ancestralidade, a história de luta e resistência de outros povos explorados e oprimidos, através da literatura a gente sabe como aquelas pessoas passaram, né? Pelos campos de concentração, trabalhos forçados, colonialismo, escravidão, extermínio. Agora a gente partindo agora para a realidade. O que você espera da conexão da literatura pós esse tempo de pandemia? Então, é uma pergunta, assim, como é que a gente pode responder essa pergunta? A literatura, ela sempre esteve conectada com a realidade, né? Como a gente estava falando no início, ela
é uma outra forma da gente enxergar o mundo, tanto de forma material, quanto os desejos que a gente tem quanto ao futuro também. Então, através da literatura, a gente vê uma infinidade de autores, né, que eram pessoas como a gente, assim, que estava vivenciando o seu tempo presente e as coisas estavam acontecendo e como é que eles se posicionavam diante daquilo, né? Como é que eles lidavam com uma questão como a colonização. Sim. Como é que eles lidavam com questões como o assassinato, o estupro, o trabalho forçado, sabe, a fome provocada, e enfim. E aí eu penso em alguns autores, alguns deles aparecem nesse livro aqui, ó. Revolução Africana. De quem é o livro? Revolução Africana. O livro é da editora Autêntica. Sim. Autêntica não, desculpa, gente. É da editora Autonomia Literária. Sim. E aí ele é organizado por Jones Manuel, que apresenta um prefácio brilhante, e também o Gabriel Landi. E aí ele fala sobre, assim, ele traz vários textos de vários revolucionários africanos, como Tomás Sankara, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, pessoas que até então a maioria dessas pessoas eram desconhecidas para mim também. E, enfim, e aí apresenta eles em cada país, né, respectivo, e como é que eles estavam lidando com aquele processo de colonização, de nova colonização, né? Porque embora a Segunda Guerra Mundial tenha acabado em 45, sim, assim, eu não lembro de nenhum país europeu abrindo mão das suas colônias na França, na África, assim, de bom grado, né? Assim, o explorador, ele nunca vai tirar a foice do seu gogó pela sua benevolência. E aí a gente vê nessa vida desses revolucionários a forma como que eles se posicionaram com isso. Esses, por exemplo, que aparecem aqui no livro, eles, através de muita leitura, né, não só de teoria, mas também da realidade, eles juntaram a força da luta antirracista com a luta anticolonial, a luta imperialista e também através do marxismo para formar um megazord que abalou as estruturas de todo o capitalismo no século XX, né? Foram as revoluções africanas. Até 1958, assim, vários países da África ainda não eram independentes, né? A Nigéria consegue a sua independência em 1960, né? Angola depois dos anos 70, inclusive. Então, embora a gente compre, né, essa ideia de que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, lá em 1888. Isso não é exatamente verdade, porque nesses países, como Angola, por exemplo, as pessoas eram ainda escravizadas até os anos 60, até o início dos anos 70, e foi necessário um processo revolucionário para tirar tanto os colonizadores quanto a burguesia nacional, que era alimentada pelos seus colonizadores para, enfim, manterem a sociedade do jeito que estava, né? Então, a gente vê várias pessoas aqui. Eu recomendo muito, em especial, a vida do Tomás Sankara. Existe um documentário sobre ele chamado Tomás Sankara e Naquele Dia Mataram a Felicidade. Como é o nome do documentário? Tomás Sankara e Naquele Dia Mataram a Felicidade. Sim. Ele tá lá no YouTube, bem facinho, tá com legendas em português. Fica a recomendação. Assim, os livros que a gente vai trabalhando, sim, eles continuam dialogando com o que a gente tá conversando aqui desde o início. Sim. Tipo, como todos esses que a gente falou, como esse aqui também. Da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse aqui é o Meio Sol Amarelo. Sim. Que vai falar sobre a história da Guerra de Biafra, que é desconhecida para o grande público, mas foi uma guerra de proporção assim, genocida. Foram mais de 1 milhão de pessoas mortas. Uma guerra que dividiu a Nigéria. Biafra estava tentando lá o seu processo de independência, entraram em guerra para conseguir e ficaram tomando pau por 3 anos e até acumular o número de 1 milhão de vítimas. E sair, assim, tendo que pedir arrego. E, assim, ainda hoje na Nigéria existe um movimento que pede pela independência de Biafra.
enfim, a gente vai vendo como essas histórias estão conectadas com a realidade, sabe? Como essas histórias que a gente vê aqui, o Meu Sol Amarelo, por exemplo, que Chimamanda conta a história dos avós dela, que vivenciaram a guerra de Biafra, e a gente vai entendendo, vai pegando pistas de como as coisas chegaram até ali, e de alguma forma essas pistas servem pra gente para construir o quebra-cabeça do mundo que a gente gostaria que fosse, né? O processo ali da guerra de Biafra, ele tem uma ligação direta com todo aquele processo da partilha da África, que é o real motivo da Primeira Guerra Mundial. Não foi porque um príncipe morreu, foi porque eles queriam dividir o continente africano na régua e brigaram por isso. Sim. E, enfim, aí a gente vê como aquele processo, embora a Primeira Guerra Mundial tenha durado 4 anos, deixou marcas que se seguiram ao longo de todo o século XX, e a gente vê ainda hoje, quando a gente abre o mapa da África e vê todas aquelas divisões ali. Sim, todo o processo genocida que foi a colonização belga, que pouca gente fala, assim, dos zoológicos humanos, assim, é uma coisa aterradora. Então, a gente tem alguma experiência quando o assunto é terror, né? Então, eu acho que através dessas obras, a gente pode primeiro respirar, ver que tem muita gente na correria há muito tempo e usar, como eu estava falando, essas obras de pistas para a gente construir um mundo melhor. Construir falas melhores e seres humanos melhores, né? Messias, já estamos quase chegando a 50 minutos de live, mas já temos alguns comentários aqui, algumas perguntas. Falaram do seu sotaque, que acharam o seu sotaque lindo. E... Na verdade... Pode falar. Não, é que não é sotaque, é patrimônio histórico. A gente que vem lá de Pernambuco, todo mundo carrega patrimônio histórico quando fala. Assim. Eu sou natural de Olinda, que é uma favela chamada Ilha do Rato. Sim. E, sim, é de onde eu vim. É a minha quebrada, mas se puder dizer. Pronto. Falaram também, teve a Gegis Melo, ela falou, existe um texto do Raymond Williams, o nome é Base versus Superestrutura, que fala sobre como a arte é reflexo da sociedade em diferentes tempos. Muito bom. Ela deu essa dica aí pra gente, viu? Teve também uns salves Pernambuco. E tem uma pergunta aqui, tem duas. Vou fazer logo uma, tá bom? A gente está chegando a exatamente 50 minutos de live, né? Quando dá 1 hora o Instagram quebra, né? Então dá tempo da gente fazer uma pergunta, 2 e fazer a explanação final, tá bom? Professor, Tudo nosso. Gostaria de saber sua suposição de como a literatura negra vai reagir à necropolítica atual. Pergunta do Sávio. Eu acho que a literatura negra que tem nos sido apresentada até então, ela nos dá uma resposta de como é que ela vai continuar reagindo, porque a gente vai passar, né, desse momento que a gente está vivendo. Só que tem muita gente que se engana achando que as coisas vão melhorar, elas vão demorar muito ainda para voltar a alguma normalidade. Só que a gente deve questionar, né, pela nossa própria leitura da realidade e também pela própria produção literária que chega até a gente, que normalidade é essa que a gente tanto quer voltar, sabe? Assim, entender a realidade já como, a normalidade já como parte do problema. E a quarentena ela só veio para acentuar esses problemas. Pós-quarentena, a gente vai precisar continuar pensando em formas de uma sociedade que seja livre do domínio da exploração do homem pelo homem, sabe? Que seja livre das novas formas de colonização. Eu gosto muito de um autor que a gente já trabalhou no canal também, chamado Frantz Fanon. Eu não estou com o livro dele aqui, mas se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu vou anotar para eu colocar no feed. Fanon é um dos meus autores preferidos, assim, e pela própria trajetória dele, sim, muito parecido também com o que aconteceu com o C.L.R. James. Lembra que a gente estava conversando no início? O Fanon, ele nasceu na Martinica, que é uma ilha ali perto da América Central, né, um arquipélago. E aí ele aprendeu tanto na escola quanto nas instituições do Estado que ele era francês. Até que com 18 anos ele vai estudar medicina na França e lá em Paris, com os franceses, ele não consegue se enxergar enquanto francês,
por causa dos próprios franceses que viam um impedimento ali na cor da sua pele. E aí ele descobre que eu não sou francês, eu sou negro. E aí, fruto dessas experiências e do acúmulo que ele teve na universidade também, ele escreveu um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, que trabalha muito sobre essa construção da identidade, que é uma construção de identidade que é toda fabricada e moldada pelo colonizador, e que a gente precisa, assim, antes de mudar o mundo, a gente precisa mudar o nosso pensamento, a gente precisa passar por um processo de descolonização do pensamento para daí então a gente poder mudar a realidade. Acho que Fanon é uma outra pessoa que dá bastante pistas a respeito. E acho que é isso. Temos mais uma outra pergunta aqui, que dá tempo da gente fazer, ainda pedir a explanação final. Quais foram as suas primeiras leituras, literaturas que lhe instigaram na juventude? Você lembra? Uhum. Lembro, sim. Eu tinha cabelo na época. É um momento muito saudoso, assim, me traz muita nostalgia. E assim, como é que eu chamo essa literatura? Algumas pessoas chamam ela de gospel. Sim. Porque eu era gospel também, assim. Na verdade, foi durante 15 anos evangélico. Sim. E aí foi na igreja que eu tomei gosto pelos livros, assim, né? Eu lembro que eu tinha 16 anos, quando estava na entrada da igreja, e eles tinham montado uma livraria pequena lá para ser vendido alguns livros. E eu passei rapidamente olhando por eles assim, e um desses livros me chamou a atenção, porque ele tinha um aspecto bem surrado, sabe? Como um livro bastante usado, e me estranhou ele estar ali junto de livros novos. Aí eu fui até ele e vi que, na verdade, era o design do livro, né? O livro se chamava O Evangelho Maltrapilho, de Donna Money, e aí falava justamente sobre esse evangelho de Jesus, que era dos pobres e para os pobres, e que em algum momento da história as pessoas maltrataram tanto, surraram tanto, que jogaram ao esquecimento, e assim ficou um evangelho de trapos. E aí foi através do Brennan que eu tomei gosto a ler outros autores, né? Ele falava muito sobre C.S. Lewis, e aí eu fui querer saber quem era C.S. Lewis, e vi que era o autor de Crônicas de Nárnia, e aí eu comecei a ler sobre Nárnia e me apaixonar por Aslan, e, enfim, buscar formas que Aslan ocupava o mundo na realidade, né? Como ele fala que no mundo dos meninos lá ele era apresentado por outro nome. E, enfim, essa literatura me introduziu a muita coisa. O próprio C.S. Lewis me introduziu ao Tolkien. Sim. E aí foi onde eu conheci o Senhor dos Anéis e me apaixonei pelo Senhor dos Anéis. E aí foi indo, assim, só ladeira abaixo. Foi se apaixonando ainda mais pela leitura. Temos mais uma pergunta. Professor, nesse momento o senhor acredita que já passou da hora de pensarmos o panafricanismo no viés nacionalista como forma de sobrevivência? Quer que eu repita? Não, tudo bem. Entendeu? De quem foi a pergunta? Do Sávio. Sávio, mais uma vez, fez mais uma pergunta. Então, Sávio e todo mundo, acho que eu, sem querer ser repetitivo, mas acho que a gente passou por alguns autores e nos dão um encaminhamento para essas dúvidas, né? A gente precisa, para além de uma luta nacionalista, precisa ter um entendimento dela como uma luta internacionalista, sabe? Uma coisa que o Congresso de Baku dos Povos do Oriente, lá em 1920, sim, Baku é a capital do Afeganistão, também conhecido como cu do mundo, sim, e em 1920 organizaram um congresso lá que, através de todo o acúmulo que eles conseguiram no congresso, eles saíram com um novo lema, né, que era trabalhadores e povos explorados do mundo univos. Então, é sobre, para além do panafricanismo também, assim, para além daquelas fronteiras que a gente deixou com que o colonizador desenhasse na nossa mente sobre a África, e derrubar essas fronteiras, né? Porque elas não existem fisicamente, elas existem no mapa e também socialmente. E aí acho que esses autores que a gente foi vendo, o Tomás Sankara, o Amilcar Cabral, o Agostinho Neto, o Samura Machel, eles dão encaminhamentos para a gente que a gente entenda, né, a luta não
como lutas isoladas, né? Sim. Assim, porque o próprio Tomás Sankara, assim, ele, né, foi um dos principais nomes da revolução ali em Burkina Faso, que era chamado de Alto Volta, e quando Sankara consegue a independência, né, daquela colônia francesa, né, porque apesar de ser um país independente, ainda era muito subjugado à França, ele muda algumas coisas, né, como o nome do país, que deixa de ser Alto Volta, que era uma herança colonial, para Burkina Faso, que significa Terra dos Homens Livres ou Terra dos Homens Íntegros. E aí também intitula algumas coisas, como o acesso universal à saúde, à educação, a proibição da mutilação da genitália feminina, que era uma coisa muito comum em Burkina Faso e em diversos outros países africanos, e com a conveniência das metrópoles, sabe, e do imperialismo estadunidense, principalmente. Então, acho que esses focos de luta que já aconteceram e continuam acontecendo nos dão pistas, assim, de que a gente não está sozinho nessa, que, assim, não é só você que está esperando o auxílio emergencial, tem uma galera, eu também tô, e ele não vai sair para muita gente, assim, eu tô que nem Tomé, só acredito vendo mesmo. Mas a gente vai precisar pensar em formas de vida depois dessa quarentena, né? Encontrar forma de nos conectar e juntar essas fagulhas revolucionárias que a gente traz nos nossos corações, porque basta a gente olhar ao nosso redor e ver a realidade, a gente vai, pelo menos, bater a dúvida de que as coisas não estão exatamente como deveriam estar. E me lembro muito de um rap do Emicida, lá de um álbum que eu gosto muito dele, que é esqueci o nome do álbum que eu gosto muito dele, ó. Ele tá ao vivo. Para quem já Vem mordeu cá, um prato, peraí, deixa eu dar uma deixa. Prato de comida até que eu cheguei longe. Deixa eu dar uma deixa, porque a live vai se fechar em alguns segundos. Eu posso encerrar ela enquanto você pensa no rap e faz a sua explanação final? Pra gente não ser interrompido. Já vai acabar? Já deu. Voltar, né? Pronto. Aí você pensa no rap e já pensa a sua explanação final, tá bom? Eu vou encerrar aqui para o Instagram não quebrar isso, que tá tão bom. A gente próprio quebra ele e volta, viu? Deixa eu voltar aqui. Enquanto ele olha aí o rap, a gente chegava. Teve uma pessoa que pediu para você cantar o rap. E aí? Então, vou recitar o rap, não vou cantar, não vai ser dessa vez. Pronto. O álbum se chama Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por um Prato de Comida Até Que Eu Cheguei Longe. Se ela faz ideia. E aí eu acho que ela serve muito bem para a gente entender esse momento que a gente está, que não é uma novidade, apesar de ser a pandemia em si uma novidade, mas esse cotidiano de pouco, sabe? De sofrência, sabe? Da gente ter que lutar cotidianamente para pagar os boletos, assim, esse sobreviver não é sobrevida, né? Eu me lembro muito, né, da Angela Davis, ela tem um livro chamado Liberdade é uma Luta Constante, e fala muito sobre isso, né? Sobre a continuidade dessa luta para que ela continue existindo, né? Para que a liberdade continue existindo. E aí eu, por sua vez, lembro de Nina Simone, quando ela falava que liberdade é você não ter medo. Então, se a gente acaba sendo soterrado pelo medo do tempo presente e pelas coisas que vão acontecer também, a gente acaba não sendo livre, né, de verdade. Então, enfim, o rap do Emicida fala um negócio mais ou menos assim, que Tupac já dizia: algumas coisas nunca mudam, são regras do mundão. Perdi a conta de quantos escondem a bolsa se eu digo que horas são. Taxistas perguntam mais que policiais a mim. Sim, é indescritível como é ruim. Nasci vilão, só veneno, e com o incentivo que me dão, errado eu tô se eu não virar mesmo. Suor na cara, levando o currículo cara a pé, porque onde eu moro, o buzo não para. Chão de barro, meio-dia, inspirando piada nos boys e transpirando medo nas tias. Tudo é tão óbvio, você não vê e vai juntando ingredientes da bomba relógio. Eu sinto dor, eu sinto ódio. É quente, sem nem saber o nome dessa gente. Católica, de bem, linda. Você já notou, e é o que eu nem falei a minha cor ainda. Se ela faz ideia do que é ver vidro subir ou alguém correr quando avistar você, explica para assistente social que quem educa a gente
vou ficar... Ah, gente, coisa do ao vivo, né? Se vira nos 30. Enfim, eu acho que é muito bom pra gente ver sobre essa realidade que a gente tá vivendo, sabe? E aí, não perder essas coisas de mente. Não perder essa fúria negra que o Racionais falou anteriormente. E, enfim, eu já posso emendar com a despedida, agradecendo a todo mundo que ficou. Como é o nome do rap para eu escrever aqui? Se ela faz ideia. Se ela faz ideia. Pronto. Desde já quero, antes de você fazer a sua explanação final, agradecer por você ter aceito o convite. É um convite de um seguidor do canal, entendeu? Sigam o canal no YouTube, entendeu? É muito importante a gente divulgar, a gente compartilhar coisas boas. Tem muita gente aí que diz que é influência na rede social, mas é desinfluência. E quando a gente vê um canal, alguém bacana, que traz ideias que agregam muito a gente, isso é muito bom de divulgar. Eu sempre bato naquela tecla. Você divulga uma live de um cantor famoso, mas você não divulga o trabalho do seu amigo que está começando, então você não é amigo, entendeu? Então a gente tem que começar a olhar mais para o outro e principalmente ver também o que a gente acompanha em rede social e tudo mais, que tem muita gente boa, muito assunto bacana por aí, ainda escondido, mas que a gente precisa valorizar. Então é de um seguidor do seu canal, entendeu? Um apoiador. Muito obrigado, viu, por você ter aceito. Eu sempre procuro. Eu fiz uma pergunta outro dia para um escritor, o que é que ele aconselharia a jovens escritores? Ele indicaria ler, e se aquele escritor tinha vergonha de postar, dizer que ele está escrevendo aquilo, o que é que ele ia perder se ele fizesse isso? Então, existir pessoas aqui nessa live que têm o mesmo intuito do Messias, de ser booktuber, falar, escrever, expor sua arte, não se escondam. Muitos já foram calados, mas está na hora da gente começar a olhar e a ouvir muitas falas que são necessárias. Então, desde já, Messias, em meu nome, em nome do Dalete, como a Vitória falou aqui, bora divulgar sempre os nossos. Agradecer a você, Felipe, pelo convite, agradecer a todo mundo do Dalete que organizou essa semana, né, com esses debates, a Denise, que começou, né, no início cantando. Sim. Parabéns a vocês, de verdade, muito obrigado pela oportunidade. E assim, é o que você falou, a gente tem que colocar a cara no mundo. Assim, a mãe do Mano Brown falou para ele que, por ele ser negro, ele estava 2 passos atrás, 10 passos atrás, e aí ele pergunta quem foi que mentiu para a mãe dele, porque na realidade a gente está 100 passos atrás. Assim. É toda uma estrutura, né, de mundo, de sociedade, que está ali para que as coisas sejam como elas são. Então, vai muito da gente querer que elas continuem assim ou, enfim, pensar em algo diferente. E aí quando a gente vai lá na literatura, a gente vê que outras pessoas pensaram um mundo diferente e colocaram em prática, né? Tem até um poema que eu separei aqui para vocês, deixa eu ver se eu... que eu acho que fala muito sobre isso aí. É de um livro da Conceição. Sim. O nome do poema se chama Certidão de Óbito. E aí ele diz assim: os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos dos nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Então, acho que a gente pode ficar com Conceição e com esse entendimento da realidade, né? Que não é só sobre a gente. E vamos permanecer vivo. Sim, malandragem de verdade é viver, já dizia o poeta. Vamos ficar em casa. Quarentena não é prova de competitividade, não é prova de produtividade também. Vamos guardar na nossa cabeça que a gente precisa estar com a cabeça boa para enfrentar as coisas que vão vir pela frente, porque elas não são fáceis. Então, eu deixo
essas recomendações, eu queria sugerir para vocês também um som, né, que saiu esses dias, que é a mixtape do Lado A. São os meninos do Você poderia repetir, Messias? O nome deles é Lado A. Sim. E eu vou até mandar o link para você da mixtape que eles lançaram. E, assim, é perfeita. Acho que fala muito sobre o lugar que a gente está vivendo. E aí você falou, né, sobre o pessoal sempre compartilhar lives e músicas de grandes personalidades. Muitas pessoas que acabam cagando e andando pra gente. Sim. Mas, assim, eu acho bom a gente apoiar os dos nossos, né? Colocar pra frente. E, enfim, tem essa mixtape, que é De Volta ao Lugar, muito boa. Inclusive, eu faço parte da autoria de uma das músicas, junto com o Dejá, que é O Direito de Ir e Vir. Deixa a recomendação para vocês. E, gente, é isso, eu acho, né? Tamo aí. Obrigado a todo mundo que chegou, obrigado a todo mundo que ficou. Todo mundo que foi e voltou. Foi e voltou. E para lembrar, né, os seguidores do Messias, do Litera Negra, seguem a gente. E os seguidores da gente, segue aqui o Messias no Instagram e segue também lá ele no YouTube. Para finalizar, como é o lema do canal? É o rolê do povo negro na literatura. E fiquem atentos que essa semana ainda vai estar lançando um novo vídeo sobre esse livro aqui, ó. O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe, e fala muito sobre o processo de colonização que a Nigéria passou, né, com a invasão do europeu, do homem branco, dos missionários. Assim, muito bom. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, sobre o personagem que é o Okonkwo, e sobre como ele tentou resistir à colonização. E também um pouquinho sobre a Aimé Césaire. Ele faz uma crítica, assim, antológica aos europeus e sobre a questão da colonização, sobre cada europeu trazer dentro do seu coração um Hitler, porque se eles estavam abismados com o nazismo, eles estavam abismados não contra o crime contra a humanidade, mas sim contra o crime contra o homem branco, contra os europeus. Porque o que Hitler colocou na Europa não foi nada diferente do que franceses, belgas, ingleses, espanhóis, italianos já haviam infligido nos continentes americanos, no continente africano, no continente asiático também. Então fica a dica aí, fiquem atentos, vai estar saindo mais um vídeo no Rolê do Povo Negro na Literatura. Segue a gente nas redes sociais, tem o @literanegra aqui no Instagram, o @literanegra também no Twitter, tem o Litera Negra no Facebook. Se você quiser ajudar a gente a manter e melhorar o canal, assim, você pode fazer isso através do Apoia-se, que é um site de colaboração coletiva, né? A partir de R$1, você pode ajudar a manter e fortalecer o canal. Apoia-se/Litera Negra. E é isso, gente. Valeu mesmo. E quando esse vídeo ele vai estar disponível aqui na no nosso Instagram durante 24 horas, depois ele vai para o YouTube, vou mandar também para o Messias. E se alguma editora estiver vendo também, né? Mandar livro para o Messias fazer os vídeos também, né? É importante. O pessoal fica pedindo, faz o livro tal, faz o livro tal. Aí, gente, assim, tô desempregado. Assim, eu ia começar a trabalhar na semana que teve o início da quarentena. Aí a chefe lá adiou a contratação para só Deus sabe quando. E a gente tá naquele brilho eterno da análise sem fim, né? Mas resistiremos. E vai resistir mesmo. Muito obrigado, viu, Messias? Enquanto você estava aí se arrumando, eu convidei uma amiga que apareceu aqui na live, que está lá fora do país fazendo intercâmbio, para ela mandar uma mensagem agora para a gente e para os calouros também, que a gente está dedicando esses dias a eles. Então fica aí assistindo. Isso! Iam começar a aula hoje. Então, aprendizados, né? Vamos ver isso como também um aprendizado. Isso mesmo. Muito obrigado, viu? Muita paz, muito axé para todos vocês aí, para quem tava aí, e para aquela gatinha linda aí que apareceu aí também, viu? Tá bom. Mandou um miado. Valeu, tchau.